Não comendo parte de um animal vivo, né? Tá claro ali. Exatamente. Deixa eu ver se eu acho ele. Porque é bom colocar essa pergunta dele, porque foi uma pergunta boa. Ele perguntou sobre a ligação de judaísmo com o Zoroastro persa. Eu queria colocar isso na tela, porque muitas pessoas, não ele mesmo, mas muitas pessoas que têm muito tempo livre argumentam contra o judaísmo, que eu não sei que tipo de argumento é, mas falam que os zoroastros também são monoteístas e vieram antes dos judeus. Tá bom? Aí não entendo esse argumento, mas eu quero contar para vocês da onde que vieram os zoroastros. E por que que eles são monoteístas? E por que que eles antes do povo judeu? Supostamente. Deixa eu achar, eu estou tentando procurar aqui. Se ele está aí, Jonathan, manda de novo a pergunta. Mas eu já vou tentar achar, se não. Ah, pulou tudo. Já está me mostrando as perguntas anteriores. Deixa eu ver aqui. Realmente tem limite de perguntas que eu consigo ver anteriormente. Ele tem ainda até as 10 horas, né? Não, porque tem tantos comentários, tantos que os anteriores eu já não consigo achar. Mas tá bom. Não, mas a questão é assim, ele fez uma pergunta bem legal. Falou, qual a ligação do judaísmo com os zoroastros persos? Quem não sabe, os zoroastros, ou zoroastrismo, eu não sei como fala isso em português, é vamos falar assim, são pessoas, são persos, são segmento lá no Irã, não são muçulmanos, eles são monoteístas, eles seguem, praticamente, você vai ver, segue as 7 leis de Noé, ok? São monoteístas, e conforme a história deles, isso. É isso, valeu, Vanessa. Obrigado. Ela achou. Obrigado. Zoroastrismo persa. Exatamente. Valeu, Vanessa. Obrigado mesmo. Então, o que acontece? Zoroastras são, igual eu falei, são persas, são iranianos. Eles seguem praticamente as 7 leis de Noé. E conforme vou falar assim, a tradição deles, eles são mais antigos do que a saída do Egito. São a média de 4.000 anos. Só que acontece, isso somente afirma tudo o que a gente está falando, que antes que a Torá foi entregue, o que tinha? A lei de Noé. Agora, presta atenção, o que as escrituras judaicas falam sobre a origem do povo judeu? Okay? Da onde que originou o primeiro hebreu? Onde surgiu? Quem é? Você sabe, Ju? Quem é o primeiro hebreu? Quem vai saber? Após a O circuncisão, Abraão? né? O Abraão? Não, o Uhum. Abraão. A história do Abraão começa assim. E você vai ligar para o assunto que eu não queria abordar hoje, mas tem que abordar porque estamos no momento de revelações. A história do Abraão começa aqui que com 3 anos ele despertou. Exatamente, pessoal. O pessoal já está comentando Abraão. Ele se despertou, okay, por pensar. Okay? Com 3 anos ele já percebeu que
o pai dele, que era o maior fabricante de ídolos, para para os idólatras da época, e Abraão fala que não, não faz sentido uma estátua ser Deus, ser o Criador. Ele falou, então não, então ele olhou para os céus e viu o sol. Falei, então deve ser o sol. Mas aí chegou a noite e o sol se põe. Ele falou, então é a lua. Aí veio o dia e a lua sumiu. Falei, então não pode ser, porque o Criador, ele não divide a glória dele com ninguém. Okay? Ou ele é Criador, ou ele é uma criatura. Ele começou a entender, começou a analisar, por conta própria, olhar a natureza, e viu que tem uma sistemática, e viu que tem regras, e viu que eles, logicamente, por trás de um sistema, tem um criador. Essa lei da hidrodinâmica, da física, toda a criação tem um criador. E ele começou a entender isso. Ele começou a perceber que realmente existe um criador. E tem uma história no Midrash que conta que um dia o pai dele deixou ele responsável da loja dos ídolos. E ele já sabia que era tudo isso apenas um comércio. Você acha que não tem nada novo debaixo do sol, lembra disso? Ninguém inventou aqui o comércio da religião. Já era muito antigo. Ele deixou ele responsável da loja, eu fui fazer sei lá o quê. Então Abraão pegou um bastão e quebrou todas as estátuas na loja. Menos o maior. Pegou o bastão, colocou do lado da estátua. Enquanto o pai dele chegou na loja, ele viu que toda a mercadoria, todo o negócio estava quebrado. Ele perguntou ao Abraão, o que aconteceu aqui? Quem fez isso? Abraão simplesmente apontou, tá vendo? É o estátua de lá. Ela que quebrou todos os pequenos aí. E o pai falou, o pai dele, o pai é o maior fabricante, okay, de ídolos, de estátuas para idolatria. Mas isso não pode ser, isso é apenas uma estátua, isso não pode fazer nada. E o Abraão falou, pai, tá vendo? Nem você mesmo acredita nessas idolatrias. O pai dele fala que quando ele começou a entender, começou a fazer chuvá, começou a se arrepender dos maus caminhos. A partir daquele, quando Abraão tinha essa consciência, dizem que ele juntava, sabe, as massas em volta dele, falando, pessoal, tem um Deus só. Não tem idolatrias, não tem deuses disso, Deus daquilo, Deus de lá, Deus disso. Não existe essas coisas. Tem apenas um Deus só. É um Criador. Só que, naquela época, e aqui eu vou entrar agora no assunto, gente, presta bastante atenção, porque vocês vão começar a ligar os pontos. Sabe aquele joguinho quando a gente era pequenos, juntar os pontos? Na época do Abraão, tinha um dos netos, um dos descendentes de Ham, que a Torá até relata sobre ele, e não por acaso. Ele era o primeiro imperador que dominava a humanidade. Portanto, ele foi o primeiro maçom. Por exemplo, eu estou falando aqui. O arquiteto do Torre de Babel. Ele Sabe? é o Nimrod. Nimrod, exatamente. Você já estuda bastante comigo, né? Você já sabe. Eu O tenho muito, Nimrod professor. foi o primeiro maçom. Hum. Não, mas não só isso. Não só isso. Ele tinha uma esposa. Sabe qual era o nome da esposa dele? Ashtar. Ah, está. Também. E os dois se fizeram
será uma das intenções deles. Ele se fez de Deus. Ele se fez de Deus e fez todo mundo. Aliás, as estátuas eram idolatrar a ele. E Abraão começou a causar que, olha, Nimrod não é Deus. Nimrod é apenas um ser humano. Ele pode ser o presidente, o imperador, mas ele é apenas um ser humano. Deus é o Criador. É só Ele que devemos adorar. O Nimrod, claro, não gostou disso. Em parênteses, okay? Qual o nome do filho do Nimrod com a Estar? Tammuz. Okay? Mas Tammuz, okay, nasceu quando a Estar era virgem. Okay? Qualquer semelhança com as outras novelas, ok? Vocês pensam, conecta os pontos. Não é a história de hoje, ok? Mas vamos voltar ao assunto. E essa multidão, ok, que seguia Abraão, praticamente estragava toda a agenda imperialista do Nimrod, de ele ser Deus, ser adorado como Deus, ok? E realmente controlar o povão. Aí conta a história que realmente ele era tentou fazer tudo, só que Hashem protegeu Abraão, sabia que dele vai vir o Isaac, Yaakov, e o filho do Isaac, Esaú, que acabou matando o Nimrod também. Mas essa é outra história. Esse povo, essas pessoas que Abraão se juntou em volta dele, okay? Quando Abraão foi embora para a terra de Canaã, essas pessoas ficaram lá. A maioria sumiram da face da terra, voltaram para as idolatrias. Okay? Outros grupos se manteve, como outros grupos monoteístas ao redor do mundo. Até contei para vocês que um amigo meu que viajava com médico para Amazonas, okay, que eles passavam em vilas de índios, ele encontrava uma tribo de índios que é monoteístas. Okay? Essa ideia que o índio adora a árvore, adora a natureza, sei lá, não. Ele fala, são monoteístas, a gente só serve o Criador, um Deus só. Esses são os índios na Amazonas. Pensa, são mais evoluídos do que... Ai, ai. Mas agora, eles manteve, ok, esses costumes, essas tradições deles até hoje, desde que o Abraão ensinou eles a verdade. Você entendeu a fonte de onde que veio os zoroastros? Agora, o fato que eles existem simplesmente afirma, ok, o que a gente fala. A mesma forma que nos vamos assim, vamos fazer alguns relatos arqueológicos da história do Gilgamesh, com o grande dilúvio. Meu, chama Gilgamesh, chama Noé, chama João da roça, não importa. Eles relatam a mesma história. Todas as culturas ao redor do mundo, presta atenção, todas as culturas têm uma história de um dilúvio global. Todas. Você discute um nome, gente, tá bom. O único povo que existe desde aquela época até hoje, com relatos, com escrituras, com provas históricas, é o povo judeu. Os zoroastros não tem nada escrito, não tem nenhuma escritura, okay? Não tem um pacto divino. São Bnei Noach, são filhos de Noé, desde a época do Abraão. Parabéns, bem-vindos, acordo. Entendeu? Então, tudo isso, se você, de novo, analisa, pensa,
Em vez de você ficar, tem uma forma de viver, uma forma de salvar, nós estamos aqui tratando de você desligar do Matrix que te limita e se conectar com o infinito, com o ilimitado. E na 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 nai nai na 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 nai 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 na nai 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 na na nai na na nai 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 na 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 nai 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 na 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 nai 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 na nai 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 na na nai ha Hashem melech Hashem malach Hashem yimloch leolam va'ed Hashem melech Hashem malach Hashem yimloch leolam va'ed vehaya Hashem lemelech al kol haaretz bayom hahu Hashem echad shmo echad hoy na 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 nay 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 Hashem melech Hashem malach Hashem yimloch leolam va'ed Hashem melech Hashem malach Hashem yimloch leolam va'ed vehaya Hashem lemelech al kol haaretz bayom hahu yeh Hashem echad u'shmo echad hoy vehaya Hashem lemelech ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, אוי